Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a falar sobre a fórmula de Taylor de uma função de várias variáveis. Em particular, vamos a dedicar nossa atenção para uma função de duas variáveis. E vamos a conhecer alguns exemplos, né? Também vamos a introduzir a definição de valores extremos de uma função de várias variáveis. Essa terminologia, valores extremos, ele provém também do cálculo 1, quando falamos valores extremos de uma função, né? Aí nós estamos referindo a valores máximos e ou valores mínimos, né? Então, vamos estudar isso aí. Um minutinho, alguém está entrando. Então, veja, vamos a falar agora sobre a fórmula de Taylor, né? A fórmula de Taylor, praticamente, se a gente entendeu como se desenvolve a série de Taylor ou em série de potência de uma função elementar, né? Nós exigíamos um requisito da função para ele poder ter um desenvolvimento em série de potências ou uma série de Taylor, né? Era que a função tinha que ser de classe CK mais 1, né? E aqui que se diz classe CK mais 1, né? No caso de uma função de uma variável, né? É que ela possui todas as derivadas parciais de ordem até K mais 1 e todas as derivadas parciais eram contínuas. No caso da uma função de várias variáveis, a existência vai ser a mesma, né? Então, não vamos a considerar funções de classe CK mais 1, né? Então, vejamos aqui como é o enunciado, né? Veja que seja f uma função definida num domínio de Rn a valores reais, né? Uma função de classe Cm mais 1. Aqui eu troquei o K por M, tá certo? Aqui, de classe Cm mais 1. Na vizinhança de um ponto x0, né? A vizinhança de um ponto x0. Certo? Então, para qualquer delta positivo, não sei se alguém está entrando, não. Para qualquer delta, um minutinho. Voltemos aqui. Então, para qualquer delta positivo, maior que zero, né? Tal que, por norma, o tamanho desse delta é menor que o delta. Veja que aqui esse delta de x aqui é um vetor, né? Esse é um vetor n-dimensional. Então, aqui, geralmente, se costuma colocar norma, dois palitinhos verticais, certo? Tal que a norma desse vetor aqui seja menor que delta, né? Então, tem lugar a seguinte fórmula, né? F de x é igual ao valor de f no ponto x0. X0 também é um vetor n-dimensional, né? Ele tem n componentes, certo? Igual a somatória de K1 até m-1 vezes um K fatorial. E aqui temos a somatória por todas as variáveis da função f, né? Que seria de x1, x2, x3 até xn, né? E aqui temos as K derivadas parciais, né? E logo após multiplicado por seus respectivos incrementos, certo? E mais o resto. Ou seja, o resto aparece quando você trunca, por exemplo, aqui. Você considera, aqui, por exemplo, estamos considerando só os primeiros M termos, né? Aqui temos M-1, mas o primeiro seria M termos. Então, quando a gente trunca essa série, né? Obviamente, não estamos desconsiderando qual termo, a partir do termo M mais 1 ésimo. Então, essa série que começa a partir do termo M mais 1 ésimo para frente, chama-se resto ou resíduo da série, né? E ele tem um desenvolvimento que é dessa forma que está aqui, né? Certo? Veja que aqui aparece a derivada parcial de ordem M, da função valuada no ponto x0 mais θ delta x. Esse θ que está aqui, aparece essa letrinha aqui grega, θ, né? É uma letra que é um número que está entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1. Certo? Tudo certo? Aqui, né? Vejam aqui, para vocês entenderem aqui, né? Aqui, por exemplo, o primeiro termo dessas duas somatórias seria qual, por exemplo? Seria 1, quando k igual a 1, 1 sobre 1 fatorial, vezes o quê? A soma de todas as derivadas parciais de primeira ordem. Perfeito? Então, aqui, por exemplo, se você quer saber, né? f de x0 mais, qual seria o próximo termo? Seria 1 sobre 1 fatorial, vezes a soma das derivadas parciais de primeira ordem. Todas. Qual seria, por exemplo? O valor de
la derivada parcial de f con relación a x1, evaluado en el punto x0. Y obviamente aquí va a ser veces de x1, más a derivada parcial de f con relación a x2, evaluado no ponto x0, vezes delta de x2. E até chegar mais, até chegar na derivada parcial de f com relação a xn, evaluado no ponto x0, vezes dxn. Tá certo? Aqui tem toda a derivada. O próximo termo vai ser quando k igual a 2. Aqui seria 1 sobre 2 fatorial, vezes vezes a soma de todas as derivadas parciais de segunda ordem. Todas. Certo? Por exemplo, se alinhar alguns termos, seria a derivada parcial de f com relação a x1 de segunda derivada parcial, né? Certo? Segunda derivada parcial de f com relação a x1 mais a derivada multiplicada por delta de x1, delta de x2, certo? Mais a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x1, x2, por exemplo, né? Vezes x2, x1. x1, delta de x1, delta de x2. Mais a derivada parcial de f com relação a x2 e x1. Aí veja que aí trocou a ordem. Primeiro foi com relação a x1 e x2, agora com relação a x2 x1. E delta de x2 x1. E ali usamos como a função LCM e usamos o teorema de Schwarz, que diz, né, que a ordem da derivação não é alterada. Então, por isso que nós vamos ter, em vez de escrever essas duas derivadas parciais, nós escrevemos duas vezes a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x1 x2 vezes delta de x1 delta de x2. Esse é um exemplo. Aí tem mais derivadas parciais, né? Todas. Aí, logo após terminar todas as derivadas parciais, nós vamos para derivadas parciais de terceira ordem. E dividimos a soma de todas elas por 1 sobre 3 fatorial. Aliás, dividimos por 3 fatorial, né? Tudo certo? E assim continuamos. Obviamente, vamos ter muitos termos, né? Dependendo do número de variáveis da função. Tudo certo? Então, a gente vai tentar provar essa fórmula que está aqui. Certo? Vamos tentar provar. Vejamos agora, né? A prova vai se basear, vamos a considerar uma função de uma variável, né? Vejamos aqui, né? Vamos a considerar uma função de uma variável, uma função real, né? Certo? Essa função vamos chamar de φ. Então, vamos ter a função φ de t, né? E a função nossa vamos a definir a função φ de t da seguinte forma, né? F de x0 mais t delta de x. Tá certo? Decimos que esse delta de x, como vemos aqui, esse delta de x aqui, ele é o quê? Um vetor, né? Quais são as componentes desse vetor? Delta de x1, vírgula, delta de x2, vírgula, delta de x3, vírgula, reticência, até chegar delta de xn, tá certo? Então, aqui no argumento da função f, nós temos aqui x0 mais t delta de x. Portanto, a função aqui, a função f, vai ser uma função de t. Certo? Veja que a função f é uma função de n variáveis, mas a valores reais, certo? Aqui nós temos que a função φ é uma função de uma variável, certo? Delta de x, como eu falei, delta de x aqui seria o que? x0, né? x0 menos, x menos x0, esse delta de x. E esse componente seria delta de x1. Então, delta de x1 seria, na verdade, o que? Seria x1 menos x01. Delta de x2 seria qual? Seria x2 menos x02. Certo? E assim por diante. Tá certo? Então, se a gente quer explicitamente escrever a função f de t, né? Ou φ de t, seria igual que, por definição, seria f de x0 mais delta de x. Isso aqui nós podemos escrever da seguinte forma, né? F x1 mais t delta de x1, vírgula, x2 delta de x2. Tá certo? Como podem ver, a função f aqui é uma função de t. Tá certo? E aqui, observa aqui, o que acontece com essa função quando t é igual a zero? Vamos apagar aqui para não atrapalhar. Agora, o que acontece com a função φ quando t é igual a zero? Quando t é igual a zero, nós temos aqui φ de zero vai ser igual, que aqui também vai ser zero, né? Então, φ de zero vai ser igual a f de x0. Certo? Φ de zero, então, vai ser f de x0. Tá aqui. Certo? E agora, o que acontece quando o t é igual a 1? F de T1, ou φ de T1, vai ser igual a que F de x0 mais delta de x. Como está aqui. Certo?
certo? Então, essa aqui seria a função f de x. Podemos escrever assim, né? Por que f de x, né? Porque é x0 mais, aqui seria x01 mais delta de x1. Tá certo? Então, por isso que seria f de x aqui. Tudo bem? Porque veja aqui, x menos x1 ou x menos x0, aqui, será aqui, x menos x0 é igual a quê? A delta de x, não é certo? Portanto, o x vai ser igual a quê? Delta de x mais x0. O que temos aqui, tá vendo? x0 mais delta de x, então vai ser igual a x. Esse argumento. Certo? Então, nós temos que f de 0, φ de 0 é igual a f de x0, φ de 1 é igual a f de x. Obviamente, como a função φ está definida através de f, e a função f é de classe Cm mais 1, portanto, a função φ ela também é uma função de classe Cm, ou seja, ela possui derivadas até ordem m e todas contínuas, né? No intervalo de 0 a 1. Então, como vemos para funções de uma variável, não? Nós temos aqui a fórmula, temos que podemos resolver então em série de Taylor com o resto de Lagrange, a forma de Lagrange, né? Assim. Então temos aqui φ de 1, né? Que seria o φ de x aqui, φ de 0 igual essa expressão que está aqui. Aqui seria a derivada até a ordem m menos 1, m menos 1, e aqui nós teríamos o resto, né? Forma de Lagrange. Lembrando que o t vai de 0 a 1. Certo? Tudo certo? Então, veja aqui. Aqui nós temos aqui a φ de 1, e na verdade é o que? F de x, né? Aqui. O φ de 0, φ de 0 é o que? F de x0, conhecido. Então, nós precisamos aqui para... Aqui, na verdade, teríamos o que? F de x igual F de x0. Um minutinho. Teríamos então, de novo, né? Aqui seria f de x igual f de x0 mais somatória de 1 até m menos 1 sobre k fatorial, e aqui seriam todas as derivadas parciais da função φ de ordem k, valuada no ponto zero. Então, para encontrar, então, voltamos aqui, que vejam que nós queremos encontrar a série de Taylor da função f de x, certo? F de x, e nós temos aqui já f de x. Precisamos encontrar agora as derivadas de φ até a ordem k e valuada no ponto zero. Certo? Vamos lá, então. Primeira coisa aqui, nós temos que calcular as derivadas de φ, né? Primeiro, derivamos φ. Lembremos que φ é igual a quê, né? Vamos separar aqui. O φ é essa expressão que está aqui. Vou tocar de cores aqui. O φ de t é essa expressão que está aqui, não é? Veja, quando vamos a derivar com relação a t, o φ, o que vai acontecer? A função f, x0 mais t, também depende de t. E veja que t, ele está em cada uma das variáveis. Está na variável x1, na variável x2, na variável x3, na variável x3, porque todas as variáveis independentes de f estão somados seus respectivos incrementos, né? Por exemplo, aqui tem a variável x1, seria x1 mais t delta de x1, vírgula, x02 mais t delta de x2, e assim por diante. Então, por isso, quando vamos a derivar f, vamos ter a derivada parcial de f com relação a todas as suas variáveis. E pela derivada da função composta, como cada variável, cada componente da função f depende de t, então quando você vai derivar com relação a uma variável, vamos dizer, a variável x1, né? A primeira variável. Então você vai fazer a derivada parcial com relação a x, e vezes a derivada, por exemplo, na primeira, a derivada de x1, x0, mais t delta de x. Mas quem depende de t só seria o t delta de x1. Quando deriva com relação a t, então vai ficar delta de x1. Então, por isso que aparece aqui a multiplicação
de sus respectivos incrementos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a derivar con relación a primera variable. Entonces sería derivada de f con relación a x1, valuada no ponto x0, más t de x, que está aquí, aparece, y vezes a derivada que está dentro. Mas veja que estamos derivando com relação à primeira variável, né? Então, as outras são constantes. Então, seria a derivada de x01, que é constante, dá 0, mais t de x, derivada de t dá 1, aqui de delta de x. Aqui seria delta de x1, por isso que aparece aqui delta de x1. E aqui seria mais, agora a derivada com relação à segunda variável, e assim por diante, certo? Então, aqui temos todas as variáveis de primeira ordem, vezes seus respectivos incrementos. Tudo certo? Uma vez que você tem aqui, vamos agora à segunda derivada. A segunda derivada de φ vai ser igual a quê? Vejam aqui, agora vamos a derivar todas essas derivadas parciais de primeira ordem. Vamos a derivar mais uma vez. Por isso que vão aparecer as derivadas de segunda ordem. Todas elas de segunda ordem. Valado nesse ponto e por sua... Veja que esse aqui nós já tínhamos, né? Essa x1. Aí multiplica por seu respectivo incremento na segunda vez. Certo? Se quer fazer queremos encontrar a derivada terceira da função φ, então veja que vai aparecer mais um somatório aqui, só que aqui aí vamos ter todas as derivadas terceiras de f multiplicado por seu respectivo incremento. E assim chegamos, por exemplo, para a derivada késima. A derivada késima vamos ter o quê? Vamos ter k somatórios e as derivadas de ordem, todas as derivadas de ordem k, com relação a todas as variáveis, né? Valuadas nesse ponto que está aqui. E multiplicada por seus respectivos componentes. É uma aparência monstruosa, né? Essa aqui quando tem N variáveis. Mas é dessa forma. Eu não sei se você está entendendo até aqui, ou está conseguindo acompanhar. Tudo certo? Só faça um ok aqui no chat. Ou alguém que tem microfone, né? Para continuar. Ou explicar alguma coisa que não ficou claro. Tranquilo? Professor, acho que está dando para acompanhar, sim. Muito bom. Vamos lá. Então, aqui temos as derivadas de ordem k da função φ, que seria essa que está aqui, né? E agora, como você vamos a substituir essas expressões em 0,2. Qual que foi 0,2? 0,2 aqui. Esse aqui. Essa expressão que está aqui, né? Tá certo? Substituindo na igualdade anterior, temos que para t igual a 1, dar essa expressão que está aqui. E isso aqui é a fórmula de Taylor, ou o desenvolvimento de uma função de classe CK mais 1, ou CM mais 1, nesse caso, né? Em série de potências com relação a todas as variáveis, né? x1, x2, x3, x4, xn. E aqui nós temos o resto, né? O resto também é uma forma monstruosa, né? Veja que quando se escreve o resto aqui, se a gente encontrou os primeiros aqui, veja que aqui tem as derivadas parciais até ordem m-1. Então, aqui o resto que vai aparecer aqui, vai aparecer as derivadas de ordem m para frente. Está aqui, né? Obviamente, a gente quer saber a cara. Qual é a cara? Essa aqui seria, então, montando aqui esta. Seria a fórmula de Taylor, ou o desenvolvimento em série de potências com relação a todas as variáveis da função f, que é de classe C, m mais 1, na vizinhança do ponto x0. Certo? Temos isso aqui. Obviamente, aqui a gente está interessado qual seria a cara, por exemplo, de uma função de duas variáveis, que não estamos mais interessados nela, né? Vamos ver então aqui. Obviamente, antes de ver a cara de uma função de duas variáveis, vamos fazer um pequeno comentário, né? Obviamente, em todo o desenvolvimento que fazemos com relação a todas as derivadas parciais, de qualquer ordem, aqui vamos a usar a famosa fórmula de Schwarz, que a gente viu na aula passada. O que dizia o teorema de Schwarz, né? Se a função é de classe C2, por exemplo, né? Classe 2, ou seja, ela possui derivadas parciais de segunda ordem contínuas, né? Então, dizíamos que não interessa a ordem de derivação, por exemplo, né? Para um caso, uma função de duas variáveis. A derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x1 e x2 é a mesma coisa que a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x2 e x1. Ou seja, tanto faz primeiro você derivar com relação a x1,
ou com relação a x2. É a mesma coisa, desde que as derivadas parciais são contínuas, né? As duas. E também fizemos um comentário, né? E isso aí vale para derivadas parciais de qualquer ordem. Por exemplo, aqui nós temos derivadas parciais de terceira ordem aqui da função f. O que fizemos aqui? Nós primeiro derivamos com relação a, x3, a variável x3, aí depois derivamos com relação a x1 duas vezes. No entanto, essa derivada parcial que está aqui, ela pode ser a mesma coisa se você deriva duas vezes com relação a x1 e logo após deriva com relação a x3. Então, sempre, se a função é de classe C, da classe CK, ou seja, possui derivadas até ordem K, né? São contínuas. Significa que qualquer derivada parcial de ordem até K, você pode alterar a ordem sem perda de igualdade. Certo? Esse é um teorema importante, né? Veja, então, em um curso de análise, mostra o seguinte teorema, que não é difícil de mostrar, né? Diz que é o seguinte, o desenvolvimento da função f de classe Cm mais 1 na vizinhança do ponto x0 pertence a R, na fórmula de Taylor, é única. Ou seja, se você encontrou esse desenvolvimento aqui, em série de potências, esse desenvolvimento é único. Não pode ter dois diferentes. Esse é um teorema importante, por quê? Porque não diz, por exemplo, não interessa como você desenvolva a série de potências com relação a todas as variáveis. Se você fez de forma correta, o resultado é único. Ou seja, muitas vezes encontrar a série de potências da função de Taylor, né, para um conjunto de várias variáveis, o que complica mais para encontrar são as derivadas parciais. É um trabalho a mais, é trabalhoso, mas dá para fazer. Mas você pode encontrar esse desenvolvimento usando alguma coisa que você já conhece. Vamos ver daqui a pouco nos exemplos. Certo? Então, repito, então. Encontrar a série de Taylor de um conjunto de variáveis não é uma tarefa complicada. É difícil no sentido de encontrar as derivadas parciais de ordem maiores que 3, por exemplo, né? Por causa das derivadas. No entanto, você sabe como fazer, basta só derivar com cuidado e fazendo. Tranquilamente, nós temos aqui a forma como fazer. No entanto, você pode valer-se de outros resultados para simplificar as contas. E pode fazer isso por quê? Porque se garante o teorema da unicidade. Ou seja, se você obteve a forma de Taylor, não interessa de que forma, esse resultado vai ser único. Obviamente, desde que você tenha feito certo. Bom? Então, com esse teorema da unicidade, ou seja, esse resultado é importante porque nos permite calcular os coeficientes da fórmula de Taylor, né? Através de cálculos mais fáceis, sem recorrer a contas extra difíceis, né? E trabalhosas como aqueles da Fórmula 1, né? Então, aqui vejam aqui, qual é a cara da fórmula de Taylor de uma função de duas variáveis, quando você quer encontrar a série de potências dele, né? Com relação a xy, né? Na vizinhança do ponto x0, y0. Na vizinhança do ponto x0, y0. X0 e y0, ele pode ser qualquer par do conjunto R2. Qualquer par ordenado, né? X0. Veja aqui primeiro você vai calcular o valor da função nesse ponto. Certo? X0 e y0. Então, veja que o ponto x0 e y0, ele vai pertencer ao domínio da função, porque essa aqui tem que existir. Tem que existir o valor da função f nesse ponto aqui, x0 e y0. A primeira coisa, quando você vai encontrar o desenvolvimento de Taylor, de uma função de duas variáveis, primeira coisa que você vai fazer é calcular o valor dessa função nesse ponto. Nesse ponto no qual você quer desenvolver a série de potências, tá certo? Depois, né? Veja que tem 1 sobre 1 fatorial, que dizia aqui. E aqui você vai multiplicar a soma de todas as derivadas parciais. Por exemplo, aqui eu tenho a derivada parcial com relação a x. E eu vou calcular essa derivada parcial no ponto x0, y0. Logo após, vou multiplicar por x menos x0. Esse x menos x0 que está aqui, ele representaria... Vamos aqui voltar um pouquinho para vocês observarem. Esse representaria aqui aqui derivada parcial. Aqui representaria a delta de x1, por exemplo. O delta de... Está vendo aqui? Quando delta de x1. Que no nosso caso seria delta de x. Tá bom? Então, esse x0 menos x seria, na verdade, delta de x. Mais a derivada parcial com relação a y, valuada no ponto x0 y0.
vezes o delta de y, que na verdade seria y menos y0, certo? Aqui acabaram as derivadas parciais de primeira ordem, porque só temos duas, né? Temos duas variáveis. E aqui aparecem agora as derivadas parciais de segunda ordem, todas elas, né? E multiplicadas por 1 sobre 2 fatorial. Aqui temos as derivadas de segunda ordem da função f com relação a x, valuada no ponto x, y0, vezes delta de x ao quadrado. Por que aparece aqui duas vezes aqui? Porque, vejam, tem aqui duas derivadas parciais de segunda ordem, a primeira com relação a x, y, e a segunda com relação a y, x. E usando aqui o teorema de Schwarz, essas derivadas parciais são iguais, porque não interessa a ordem. Por isso que aparece duas vezes aqui. Certo? E aqui não está aparecendo aqui, mas aqui faltou aqui. Aqui seria a derivada parcial de segunda ordem da função f com relação a y, valuada no ponto x0, y0, vezes y menos y0 ao quadrado. Faltou aqui espaço, não sei por que não saiu. Tá? E aqui reticências, mais, continua um n fatorial. Aqui é importante aqui que essa expressão que está dentro do corchete, em todas elas, né, a gente pode representar como esse operador que está aqui. Aí fica mais fácil, né? Veja que nós vimos aqui, quando estudamos derivadas parciais de ordem superior, né? Aqui se comporta como se fosse o binômio de Newton, esse desenvolvimento, né? Assim fica mais fácil. Então, basta só lembrar o binômio de Newton que você pode encontrar, por exemplo, as derivadas de ordem 4, por exemplo, né? Basta saber como se desenvolve a mais b à quarta, e aí você pega só os coeficientes. Eu tenho esse aqui, né? E lembrando que tem que multiplicar por f de x0. E aqui mais, obviamente, o resto. Tá certo? Geralmente, quando você pede aqui nos exercícios, né? Por exemplo, você calcula só até ordem 3, né? Ordem 3, ordem 4. Tudo bem? Até aqui? Professor, Sim. por que só a última ela é multiplicada por f de x0 e y0? Vamos aqui, vamos ver, vamos voltar. Na verdade, não é a última, também, na verdade, seria até a segunda, né? Porque, vejam aqui, se você observa aqui, vamos supor para o caso 2. O caso 2, vamos parar aqui para entender mais. Aqui. Vamos supor que esse aqui para o caso 2, tá certo? Esse aqui, como se perdão. Veja, para o caso 2 já não temos explicitamente, temos aqui, na linha anterior, bom? O caso 2, quando n igual a 2, seria 1 sobre 2 fatorial. Então, como se entende isso aqui? Aqui o n igual a 2. Então, aqui seria essa expressão que está aqui elevada ao quadrado. Então, aqui seria x menos x0 elevado ao quadrado, está aqui, tá certo? E aqui seria a derivada parcial de ordem 2 com relação a x, e aqui coloca vezes f de x0. Na verdade, esse vezes aqui entende-se como se fosse a derivada parcial de ordem 2 da função f de x0 com relação a x. Derivada duas vezes. Está vendo aqui? Aparece esse primeiro termo que está aqui. O que mais diz o desenvolvimento? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Aqui multiplica aqui x0 menos x menos x0 vezes y menos y0. Está aqui já. Está vendo aqui? Está aqui. E aqui seria a derivada parcial de com relação a x vezes a derivada parcial com relação a y. E aqui com uma anotação que simplesmente não é literalmente, né? Então aqui seria a derivada parcial de segunda ordem com relação a x e y. A x e y de f de x0, que está aqui. Aqui, obviamente, depois seria duas vezes, né? Depois que aparece duas vezes, que está aqui. Vendo aqui? E outro seria o quê? Mais o quadrado dessa expressão aqui. Y menos y0 ao quadrado, que como eu falei aqui, não aparece, mas está aqui, né? E aqui seria a derivada segunda com relação a y. Aí encaixa para f de x0. Que seria esse termo que está aqui, que não apareceu, mas eu falei, né? Tá certo? Quem que foi perguntou? Samara, né? Tudo bem agora? Sim, obrigada. É como se você fizesse um operador. A derivada parcial de segunda ordem com relação a x, de quê? Da função f de x que está aqui. Aí encaixa, né? Aí fica tudo certinho. Então, com essa fórmula que está aqui, aí você pode calcular as derivadas parciais de qualquer ordem que você quiser. Não basta saber só o desenvolvimento do binômio de Newton, né? A mais B elevado a n, né? Aí o que interessa são os coeficientes. Tudo bem? Tá. Então, aqui temos aqui o resto, né? Como nós calculamos até ordem n, então o resto vai começar através das derivadas de ordem n mais 1. Aqui não esquecendo também que as derivadas parciais se calculam através
também do binomio de Newton, né, os coeficientes. Aí depois encaixa. Só que aqui vai encaixar não com relação à função f de x0, y0, sino com relação à função f de x0 mais θ, x menos x0, e vírgula y mais θ, y. Esse θ aqui é um número que está entre 0 e 1, né? Decimos aqui. Então, o que tem mais valor, o mais praticidade para nós, por exemplo, é quando o x0, y0 é igual a 0. Ou seja, na vizinhança da origem. Certo? Na verdade, quando x0, y0, né? Na verdade, aqui esqueci aqui. É quando x0, y0 é igual a 0,0. E essa nova série vai ser chamada série de Maclaurin. Tal como foi no caso das funções reais, né? De uma variável real. Certo? Então, aqui é x0, y0 igual a 0, 0. Então, aqui você está desenvolvendo em série de potências com relação a x, y na vizinhança da origem, né? De 0 a 0. Certo? Então, basta trocar x0, y0 por 0, 0. E eu tenho aqui a série de Maclaurin para uma função de duas variáveis, né? Quando se fala série de Maclaurin, já não se fala nesse momento na vizinhança de 0, 0. Está sobreentendido, né? Quando fala série de Maclaurin, é no ponto 0, 0. Tá bom? E aqui nós temos o resto. Perfeito? Então, estamos preparados para considerar alguns exemplos. Tudo certo? Então, veja aqui. Nós temos aqui o trabalho que vamos fazer. Vamos a desenvolver pela fórmula de Taylor, né? Ou em série de potências, a função de duas variáveis, f de xy igual a exponencial x ao quadrado mais y ao quadrado, na vizinhança do ponto 0, 0. Então, o que nós queremos saber é a série de Maclaurin. A função de até, essa expressão que está aqui, essa O grande, é uma expressão que se usa em matemática, né? Ou seja, nós queremos encontrar até o termo de ordem x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, até um termo que não tenha o grau maior que x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Perfeito, né? Então, veja que que diria aqui a fórmula. Vou voltar atrás um pouquinho. Vamos apagar aqui. O que diria a fórmula? Primeiro calculamos a função no ponto 0, 0, né? Aqui. Depois, calculamos todas as derivadas parciais. E calculamos as derivadas parciais no 0, 0. E vejam que todas essas derivadas parciais aqui multiplicamos por cada um por x e por y, né? Por que por x e y? Alguém dirá, né? Vou voltar um pouquinho atrás, então. Para vocês verem, né? É por essa fórmula que está aqui. Porque vejam que x0 é 0, né? Então, por isso ficou x aqui no primeiro. Por isso aqui ficou só x. Porque x0 é 0, né? E aqui, por que ficou y? Porque y0 é 0. Tá certo? Aqui. Então, nós teremos que calcular as derivadas parciais da função f com relação a x, valuar essa derivada parcial em 0 e multiplicar por x. Mais a derivada parcial de f com relação a y, valuar no ponto 0, 0 com relação a y. Tá certo? E aí, depois encontramos todas as derivadas parciais de segunda ordem, valuamos no ponto 0, 0. Não esquecemos de multiplicar por seus respectivos incrementos, né? Que é x quadrado, xy e y ao quadrado. Tudo certo? E aqui, e tudo isso aqui multiplicado por 1, 2 fatorial. O próximo termo seria mais 1 sobre 3 fatorial, vezes todas as derivadas parciais de terceira ordem. E assim por diante. Usaríamos essa fórmula que está aqui, mas, no entanto, a gente vai proceder de forma mais fácil. Mais fácil. Por que é mais fácil? Não? Porque nós sabemos o teorema da unicidade. Então, qual é a forma mais fácil? Nós já sabemos que o desenvolvimento da série de Maclaurin da função exponencial, u, por exemplo, né? É dado por essa expressão que está aqui. Tá certo? Aqui nós temos esse U grande que aparece aqui, ele significa que tem termos maiores que U2 aqui, potências maiores que U2. Tá certo? O primeiro termo que está aqui, ele é limitado com relação ao próximo termo, que seria U ao cubo. Certo? Ou seria o resto, se vocês querem escrever aqui, né? Aqui tá. Agora, nós sabemos aqui, então, o que vamos a fazer aqui? Como sabemos o desenvolvimento da função exponencial, então, o que vamos fazer? Mudança de variáveis. Vamos supor que U, para nós, é x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, daqui vamos ter o quê?
o desenvolvimento da série de potência da função exponencial vai ser igual a que exponencial de x ao quadrado. Aqui só trocar u por x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui tem 1, não tem 1? Aqui seria 1. E aqui seria mais 1. Mas o que é u? X ao quadrado mais y ao quadrado. Está aqui. E aqui teríamos u ao quadrado sobre 2. Mas u é o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado. Elevado ao quadrado vai ficar o quê? X à quarta sobre 2. Mais 2 vezes x ao quadrado y ao quadrado sobre 2. Dá 1. Fica x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais y ao quadrado seria y quarta sobre 2 aqui. E aqui já seriam os termos. Aqui seria a ordem, aqui seria x6. Não? Por exemplo, x6. Agora se envolve ao cubo. Não interessa, nos interessa até esse termo que está aqui. Tudo bem? Como não foi fácil, não precisou nem derivar, nada das coisas, calcular diretamente. E vamos fazer isso que vou fazer na lousa. Isso aqui usando a fórmula. Tudo para comentar, tudo bem? Entenderam essa parte? Vamos para o chat aqui. Tranquilo? Então eu vou colocar a lousa virtual para desenvolver isso. Vejamos aqui. Vamos. Tudo certo. Então, veja que eu vou descompartilhar essa expressão que está aqui. Vamos parar aqui essa apresentação. Vamos a compartilhar a lousa virtual. Deixa eu ver aqui. Cancelar um minutinho. Tá certo? Então vamos lá, vamos tentar fazer. Veja, nós temos a função f de x, y, igual, exponencial, x ao quadrado, mais y ao quadrado, certo, né? Então nós queremos desenvolver na vizinhança do ponto 0, 0, né? A fórmula de Maclaurin. O que diz a fórmula de Maclaurin? F de x, y é igual. Você tem aqui f de 0, 0 mais 1 sobre 1 fatorial, né? Multiplicado com todas as derivadas parciais aqui. Seria a derivada parcial de f com relação a x. Obviamente aqui você vai evaluar no ponto 0, 0, né? Vezes x. Um minutinho. Vou carregar aqui. Vamos lá, mais a derivada parcial de f, evaluada no ponto 0, 0, com relação a y, e aqui y, né? Aqui fechou a derivada parcial, aqui, ó. Mais 1 sobre 2 fatorial, e aqui escrevemos todas as derivadas parciais, né? Seria a derivada. Nós temos quantas derivadas parciais? Nós temos 4 derivadas parciais de segunda ordem, né? Sendo que duas delas são iguais. Então, seria a derivada parcial de f 0, 0 de x ao quadrado, e aqui seria vezes x, né? Mais a derivada parcial de segunda ordem de f, evaluada no 0, 0, com relação a x, y, e aqui teria duas vezes. E aqui seria x, y. E por fim, mais a derivada parcial da segunda ordem de f com relação a 0, 0, com relação a y. E aqui seria y ao quadrado, né? Sim. E aqui teria mais o resto. Tá certo? Então, na forma de Maclaurin, que precisamos calcular? Vamos calcular, então, primeiro. Vamos calcular f de 0, 0. F de 0, 0. F de 0, 0 é o quê? É 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, né? E daria e elevado a 0 dá 1. Certo? Então, f de 0, 0. Agora vamos calcular derivadas parciais.
Primeiro vamos calcular a derivada parcial de f com relação a x. Então aqui veja que a função f é o que? É a função exponencial, né? Então dizemos que a função exponencial, a derivada é a mesma. Ficar aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada do expoente, x ao quadrado mais y ao quadrado, derivada. Mas está derivada com relação a x, né? Isso aqui vai ser igual aqui. Quando a derivada com relação a x vai ficar 2x. Então aqui vai ficar 2x exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? E aqui vamos aproveitar para calcular a derivada parcial. Veja aqui. Então aqui seria a derivada parcial de f com relação a x, valuada no ponto 0, 0. E obviamente isso aqui vai ser igual a 0, certo? Quando x é igual a 0, aqui já dá 0, tá vendo aqui? Analogamente, vamos calcular a derivada parcial de f com relação a y. Basicamente vai ser a mesma aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado, derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado, derivada. Só que aqui você está derivando com relação a y, né? Por isso aqui vai ficar 2y exponencial x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui calcula a derivada parcial de f com relação a x no ponto 0, 0. 0, 0. Também é fácil de ver que a derivada aqui vai ser 0. Certo? Então, as duas primeiras derivadas parciais são nulas na origem. Não significa que as derivadas parciais são nulas em todos os pontos. Só na origem que é nula. Tá. Uma vez calculada aqui, nós precisamos, temos a forma de Taylor. Vejam aqui. Então, esse termo que está aqui, essa parcela que está aqui, vai ser igual a 0, né? Não vai ter. Então, agora precisamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem. Então, vamos calcular aqui. A derivada de ordem 2 da função f em relação a x ao quadrado. Com relação a x, né? Então, seria qual função? Seria a derivada de essa expressão que está aqui, né? Com relação a x. Mas aqui temos o produto, né? Vamos aqui ver o 2 fora aqui. O 2 aqui. Aqui seria o produto. Deriva com relação a x, vai dar 1. Então, vai ficar exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Mais x e a derivada agora da função exponencial, que vai ser e x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada do expoente com relação a x, vai ser 2x, então aqui vai ser 2x ao quadrado, tá certo? Assim. Essa seria a derivada segunda com relação a x. E agora vamos avaliar essa segunda derivada diretamente aqui, no ponto 0, 0. Tá certo? Quando vamos a calcular essa derivada aqui, vejam que esse termo que está aqui vai ser 0, né? Porque não tem x multiplicando. E aqui vai ser 1, 2. Então aqui vai ficar 2. Tá bom? Agora vamos a calcular a derivada de ordem 2. De x a y. Assim. Ou seja, se nós temos a derivada parcial, a primeira derivada parcial com relação a x, agora vamos calcular com relação a derivada com relação a y. Tudo certo? Ou, se você tem a derivada parcial com relação a y, deriva com relação a x. Vamos escolher a primeira, então. Essa aqui. Como nós temos aqui a derivada parcial com relação a x, vamos calcular agora a derivada parcial com relação a y. Aqui. Então, veja aqui seria 2x, vamos fazer como produto. Vai ser a derivada. O que vamos fazer aqui? Vamos derivar essa expressão que está aqui com relação a y, né? Então, esse aqui vai ser constante. Vamos ver o que vai ficar aqui. Vai ficar aqui 2x vezes exponencial x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada do expoente com relação a y, vezes 2y. Certo? Ficou assim. E aqui é fácil ver que a segunda derivada de f, calculada em 0 com relação a y, com relação a xy, aliás. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Você tem aqui, né? A y x.
Isso aqui vai ser igual a zero. Não vai ser igual a zero. Por quê? Porque o x0 e y0 dá zero. Esse aqui. Tudo certo? Então, essa derivada parcial da segunda ordem com relação a x e y é a mesma coisa que a derivada parcial da segunda ordem com relação a y e x. Agora vai falta calcular o quê? A derivada segunda, a derivada de segunda ordem de f com relação a y. Nós já temos aqui em cima, aqui, ó. Aqui, nós temos aqui a derivada parcial com relação a y. Então, vamos a derivar mais uma vez, com relação a y. Então, vamos escrever o 2 também, por constante. Aqui a derivada de y vai ser 1, então tem exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Mais, aqui eu tenho y, e aqui tem exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2y. Certo? E aqui é fácil ver que a derivada parcial da segunda ordem de f calculada no ponto 0, 0, com relação a y, vai ser igual a 2. Esse termo aqui vai ser 0, esse aqui termo vai ser 1 vezes 2, tá certo? E temos aqui, então, como p da segunda ordem, então vamos escrever então a forma de Maclaurin, né? Então seria a exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a quê? Pela fórmula de Maclaurin, né? Aqui, vamos voltar aqui. O que seria aqui? O valor da função no ponto 0, 0. A ponto 0, 0 dá igual a 1. Então, aqui temos 1. Aqui seria 1. Mais 1 sobre 1 fatorial vezes todas as derivadas parciais de primeira ordem. Todas elas foram nulas, não é? Todas elas foram nulas. Concorda? Todas elas foram nulas. Então, nós temos agora só... Então, esse termo aqui 1 sobre 2 fatorial, né? Vamos escrever aqui. 1 sobre 2 fatorial, que seria 2. E aqui temos a derivada parcial de segunda ordem de f com relação no zero com relação a x. O que deu aqui? Deu 2. Certo? Estou vendo aqui. 2. E aqui vai ficar aqui 2x ao quadrado. Mais. E aqui seria a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a x e y. Que por acaso deu 0, né? Então, deu 0 aqui. Só vou escrever aqui. Aqui vai ficar 0 vezes x e y. E mais a derivada parcial da segunda ordem com relação a y. Então, deu 2 aqui. Vai ficar 2y ao quadrado. Tá certo? Então, aqui mais... aqui tem reticências. A derivada maior. Então, isso aqui vai ser igual a quê? 1 mais 1 sobre 2. Aqui 0, vai ficar mais x ao quadrado. Mais y ao quadrado. Tá certo? Aqui faltaria o quê? 1 sobre 3 fatorial vezes a derivada de ordem 3, não é? Todas. Mas todas as derivadas vão ser iguais a zero. Todas elas vão ser iguais a zero. E por isso que fica mais, aqui seria 1 sobre 4 fatorial vezes a soma de toda a derivada de quarta ordem. Que seria, daria um trabalho, né? Que por acaso nós encontramos com outro método que fazemos aqui. Então, que seria mais ou menos... Já veio aqui, para encontrar só esses primeiros dois termos, esse com esse que está aqui, né? Já deu um trabalho, imagina para os demais. Certo? Então, veja aqui, eu vou voltar para os slides, né? Então, veja que nós obtemos aqui a série de Maclaurin para a função exponencial x quadrado mais y ao quadrado, né? Nós obtemos esses primeiros dois termos. Faltaria mais, né? Mas com o método que mais fácil que nós vimos aqui, eu vou descompartilhar isso aqui. Vou compartilhar agora os slides. Veja que nós encontramos aqui. Um minutinho aqui. Eu travo aqui um pouquinho. Quando existe o computador trabalhar rápido, né? Ele trava, a vezes. Vamos esperar um pouquinho. Tá, vejam aqui, né? Temos aqui o desenvolvimento em série de Maclaurin da função exponencial aqui. Veja que nós encontramos só esses termos aqui. Esse e esse que está aqui só. E é de um trabalho, né? E aqui, vejam aqui, é de esperar que as derivadas parciais de terceira ordem, valuadas na origem, todas vão ser iguais a zero. E aqui nós vamos ter a derivada parcial de ordem 4. De ordem 4 para frente.
Entonces, con ese método que está aquí, nós obtuvimos facilmente até as potências de ordem 4, né? Com o método tradicional, né? Fazendo cada derivação, nós obtuvimos até os termos de potência quadrado. Tudo bem? Ficou claro, mais ou menos? Então, como eu falei, né? Devido ao teorema de unicidade, a vezes você pode procurar outros atalhos para resolver, mais tranquilamente. Sem precisar chegar às derivadas parciais formais que aparecem na fórmula de Maclaurin. Bom, vamos a considerar mais exemplos. Vamos para o próximo exemplo. Veja aqui, agora nós queremos desenvolver a fórmula de Taylor, da função de duas variáveis aqui, na vizinhança do ponto x0 e y0. Veja que aqui x0 e y0, obviamente, é diferente da origem. Então, nós queremos desenvolver na vizinhança de isso aqui, exposta. Na vizinhança de x0 e y0, certo? Eu vou voltar aqui só para mostrar o teorema. Aqui. Vamos apagar aqui. Tá certo? Aqui, por exemplo, né? Aqui seria na vizinhança do ponto x0 e y0. Primeiro que diz, né? Você calcula o valor da função no ponto x0 e y0. x0 e y0 são pontos arbitrários. Tá certo? Em particular, quando é 0, 0, seria Maclaurin, né? E aqui o desenvolvimento é o mesmo, né? Só que agora você vai botar as derivadas parciais no ponto x0 e y0 e vai multiplicar por as potências respectivas, né? Ou x menos x0, ou y menos y0, ou a multiplicação dos dois. X menos y, x0 vezes y menos y0. Depende da ordem das derivadas parciais. Tudo bem? Então, vamos lá, então. Vamos aqui, né? Veja que aqui nós temos as derivadas parciais de primeira ordem. Vamos calcular a primeira derivada parcial de primeira ordem, né? Valorada no ponto vezes x menos x0. E aqui a derivada parcial de f no ponto y vezes y menos y0. Aqui estamos calculando as derivadas parciais em qualquer ponto ainda. Não estamos calculando no ponto x0 e y0. A derivada parcial da função exponencial com relação a x, veja aqui. A derivada da função exponencial é a mesma. Exponencial vezes a derivada de x mais y. Quando deriva com relação a x, vai dar 1. Por isso que fica só isso aqui. E aqui tem x. E a mesma coisa para a derivada parcial com relação a y. Vai dar isso mesmo. Então, aqui nós temos as derivadas parciais de primeira ordem. Certo? Aqui colocando em evidência, exponencial de x mais y. Coloco em evidência, então ficou isso aqui. Certo? Essa foi a derivada parciais de primeira ordem. Agora vamos calcular a derivada parciais de segunda ordem. Certo? De segunda ordem vão ser parecidas. E vai ser a mesma, né? Porque nós temos aqui, essa aqui seria a derivada parcial de f com relação a x. Veja que é a própria função, né? Se você continua derivando, a derivada da função exponencial, ela é a mesma, né? É a única função cuja derivada é a mesma. Então, vai ser a mesma, vezes a derivada de x mais y, que vai dar 1. Então, se vocês observam aqui, as de todas as derivadas parciais de segunda ordem, vai ser exponencial de x mais y. Todas elas. Tanto que você se deriva com relação a x ou y, vai ser a mesma coisa. Certo? Aqui. E aqui vamos colocar em evidência exponencial de x mais y, que aparece aqui, e vai ficar. E esse colchete que está aqui, como podem ver, é o desenvolvimento do binômio de Newton, né? Que seria x menos x0 ao quadrado, que está aqui, mais o dobro do x menos x0 vezes y menos y0, que por acaso também está aqui, também aqui tem 2, vezes esse que está aqui. E por último, mais o quadrado de y menos y0, que está aqui. Certo? Então, isso facilita bastante. Tudo certo? E aqui nós temos as derivadas de ordem 3. Calcula as derivadas de ordem 3 e as derivadas parciais de ordem 3, né? E vai evaluar no ponto x0 e y0. E aqui, finalmente, nós temos essa expressão que está aqui. Certo? Veja que aqui tem o colchete de x menos x0 mais y menos y0 elevado ao cubo. Vai dar tudo isso aqui. Tá certo? Agora vamos a substituir na fórmula de Taylor, né? Aqui temos a função exponencial xy. E aqui temos o quê? O valor da função no ponto x0 e y0, mais
Aqui, na verdade, seria x0, y0 aqui. Exponencial x0, y0. Aqui faltou escrever aqui. E aqui vezes, esse aqui como já calculamos. E aqui de novo, né? 1 sobre 2 fatorial, aqui seria exponencial de x0, y0. Aqui também faltou escrever aqui. Aqui também faltou escrever, mas tudo bem. Aqui no final já corrigia. Tá certo? Eu assim. Mas veja aqui, talvez alguém pode perguntar, mas não daria para fazer como no caso anterior? Ou seja, você encontra aqui, né? No caso anterior. Você sabe que o desenvolvimento da série é a função exponencial aqui, né? Só que aqui você tinha com relação à origem, né? Aqui tem que fazer com relação a x0, por exemplo, né? A u0, por exemplo. A u0. Então, aqui apareceria, aqui seria 1, ou não, aqui, na verdade, aqui seria o valor da função em u0. E aqui teríamos 1 menos u0, mais 1 menos u0 ao quadrado sobre 2. Poderia fazer assim, né? E aí depois simplificar. Fica a gosto de quem faz, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá certo. Vamos continuar então. Veja que agora nós queremos desenvolver a função f de xy igual logaritmo neperiano de 3 mais 5x mais 3y, né? Em série de Maclaurin, né? Ou seja, na vizinhança do ponto 0,0, né? E nós queremos só as derivadas de ordem 2. Certo? N igual a 2. Primeiro, calculamos o valor da função no ponto 0,0. Aqui o x0, então vai ficar logaritmo neperiano de 3, certo? E agora vamos calcular. Primeiro vamos calcular derivadas parciais, a função f, logo após, primeiro, e logo após vamos a calcular quando x igual a 0, y0. Tá certo? O que está aqui? Aqui calcula a derivada parcial de f com relação a x e vai evaluar no ponto x0, y0. Aí multiplico por x. Certo? E aqui, de novo, aqui encontro a derivada parcial de f com relação a y, evaluo no ponto 0,0 e multiplico por y. Fazendo essas operações aqui, vamos ter 5 terços de x mais y. Isso aqui, o resultado é fácil, né? Que a derivada parcial do logaritmo neperiano é igual a que 1 sobre 3 mais 5x mais 3y, certo? E vê essa derivada que está aqui, com relação a x, vai dar igual a 5. Por isso, quando calcula em 0, vai dar 5 terços. 5 terços. E com relação a y, vai ser a mesma coisa. Certo? Tudo certo, pessoal? Então, vamos lá, então. Aqui, por que deu aqui 1, né? Porque quando você passa a derivada parcial, vamos aqui, para você ver, a derivada parcial desse aqui vai ser igual a quê? A 1, com relação a y, né? 1 sobre 3 mais 5x mais 3y, perfeito? E vezes a derivada de 3 mais 5x mais 3y com relação a y, a derivada vai ser igual a 3, tá certo? E calcula em x0 igual a 0. Então, no numerador vai ficar 3 e no denominador vai ficar também 3. Cancela 3 e 3, depois queda 1. Fica vezes y. Tá certo? E aqui calculamos a derivada de ordem 2. Primeiro com relação a x. Evalua aqui em c na origem. Multiplica por x ao quadrado, né? Aqui já está fazendo direto já. E mais 2 vezes a derivada parcial de segunda ordem com relação a xy. Evalua na origem e multiplica por xy. E mais a derivada de segunda ordem da função f, com relação a y, evalua na origem e multiplica por y ao quadrado. Aqui já estamos prontinhos já. Certo? Como queríamos só até n2, né? Paramos aqui. Então tem aqui, e aqui aparece um resto, né? Obviamente aqui vai aparecer potências de ordem 3, que não aparece, né? De ordem 3, depois de ordem 4, de ordem 5, e assim por diante. Como no exemplo sugerido foi até a ordem 2, então nós temos aqui. Certo? Esse aqui seria, então, o desenvolvimento em série de Maclaurin da função logaritmo de 3 mais 5x mais 3y. Tudo certo? E para terminar aqui a função de Taylor, né? Vamos encontrar uma aproximação da seguinte expressão. Nós queremos calcular a aproximação de 0,95 elevado a 2,011.
Isso aqui, talvez alguém pode dizer, mas isso aqui pode ser feito através da diferencial. Perfeito. Pode ser feito através da diferencial, como foi feito nos exemplos anteriores, né? Aplicações da diferencial de uma função de duas variáveis, não é? Porque nós sabemos que o incremento total de uma função, ele aproxima-se pela diferencial, não é? Só que esse exemplo da aproximação, ele te vai dar só até as derivadas de primeira ordem. Agora, com a fórmula de Taylor, ele te vai dar uma aproximação melhor, porque vai considerar agora os termos de segunda ordem. Vejamos, então, né? A função f de xy vai ser sugestivo e vai ser igual a x elevado a y. Ou, se você preferir, y elevado a x. Tanto faz. Isso aqui não faz diferença, né? Tá certo? Porque aqui não temos uma expressão dessa forma que está aqui. Então, seria bom escolher a função dessa forma que está aqui. E aqui, para saber a qual ponto vamos a entrar, aqui observamos que vamos a 0,95 está perto de 1. Então, aqui, x0 vamos escolher como 1. E aqui, 2,01 está perto de 2. Por quê? Você escolhe números conhecidos porque quando você faz a operação, por exemplo, 1 elevado ao quadrado, você já conhece que é igual a 1, né? Mas, no entanto, né? O número que nós precisamos de base é 0,95, que é diferente de 1. Qual é a diferença? A diferença é menos 0,5. Que seria 1 menos 0,95. Né? E o expoente, né? Nós temos aqui 2, vai ser 2,5. Então, aqui temos um decréscimo, né? Menos 0,5 e aqui temos um acréscimo. Então, já encontramos os incrementos das variáveis independentes, né? E assim, então, pela fórmula de Taylor, temos aqui o quê? Veja, essa expressão que está aqui vai ser, ou para nós, vai ser, na verdade, essa expressão que está aqui. Porque o x0 igual a 1. O delta de x é menos 0,95. Quando você faz, vai ficar o quê? 0,95, né? E aqui o y, 0 mais delta y. Se você substitui, vai ficar aqui 2,01. A função é de que forma? É dessa forma que está aqui. Então, substitui aqui, vai ficar 0,95 elevado a 2. Portanto, nossa função está aqui. E isso aqui, usando o incremento total, esse aqui, ou a fórmula de Taylor, né? Esse aqui vai ser igual a quê? A função valuada no ponto x0, y0. O x0, lembramos que é 1, 0, 0. E aqui vem o desenvolvimento da fórmula de Taylor. Aqui seria derivadas parciais de primeira ordem, multiplicado por seus respectivos incrementos. Tá certo? Mais 1 sobre 2 fatorial, multiplicado por todas as sumas de derivadas parciais de segunda ordem. Que está aqui. Certo? E aqui só substituir, né? Aqui é f de x0, y0, como dizia, seria f de 1, 2, é igual a 1 ao quadrado. Na verdade, seria 1, né? E aqui calculamos as derivadas parciais, né? Veja que estamos derivando com relação a x. Quando deriva com relação a x, o y é constante, por isso que fica assim, a primeira derivada parcial. Certo? E aí evalua no ponto 1, 2. E multiplica por seu respectivo incremento, que seria a diferencial de x aqui, né? Ou delta de x. Seria essa expressão que está aqui. Aqui, de novo, não aparece, mas aqui seria a derivada, aqui nessa parte que está aqui, seria a derivada parcial de f com relação a y. E aqui, quando essa função que está aqui deriva com relação a y, veja que o x é constante, né? Aqui seria a derivada da função exponencial. Aqui vai ser ela mesma, xy. Aqui. E vezes o logaritmo da base. O logaritmo da base seria o logaritmo de x que está aqui. Valua no ponto 1, 2. E vezes o incremento da variável y, que, como já vimos, é igual a 0,01. Tá certo? Obviamente, esse termo que está aqui, tem mais ainda, né? Não, está certo aqui. Isso está aqui. Derivada parcial, né? E agora de segunda ordem. Aí vai ter muito cuidado, né? Aqui, e vai evaluar no ponto 1, 2. E vai multiplicar por seus respectivos incrementos. Está aqui, né? Logo aqui, substituindo, você evaluando no ponto 1, 2, nós temos essas expressões que está aqui. Mais o resíduo. E aqui, simplificando aqui, vai dar 0,902. Portanto, né? O aproximado para essa função aqui, ou para esse número aqui, né? Está entre 0,902. Tudo bem? Então, aqui mais uma aplicação da fórmula de Taylor para encontrar aproximações, né? Só que essa aqui dá um... Veja aqui, quando nós aplicamos a diferencial,
só consideramos até aqui. Vou apagar aqui um minutinho para... Vamos apagar aqui. Quando a gente usa a diferencial, nós vamos ter a aproximação dessa expressão que está aqui, só considerando esses dois termos que está aqui. Agora, a fórmula de termo dá uma aproximação maior, né? Nós estamos considerando aqui os termos de segunda ordem, que tem que derivar parcial de segunda ordem. Obviamente, se você considera derivadas parciais de terceira ordem, a aproximação vai ser melhor. Se considera de quarta ordem, a aproximação vai melhorar, né? Então, na verdade, isso aí vai depender até quantos decimais exatos você quer encontrar, por exemplo, exatitude, né? Você quer decimais de ordem 4, aí você vai ter até que ordem derivada parcial eu tenho que fazer para ter certeza que o desenvolvimento ou aproximação por decimais vai ser exatitude até, por exemplo, de ordem 4 decimais, ou seja, os primeiros 4 decimais estão corretos, né? Até que ordem nós precisamos derivar essa função para ter essa aproximação exata, ao menos até 4 decimais. Então, isso aqui é um assunto de cálculo numérico, que é matemática, né? Mas a gente poderia fazer isso aqui. Só que foge um pouquinho do conteúdo da ementa, né? Mas fica aí a dica, né? Que a gente pode aproximar melhor se você considera a derivada de ordem superior. Tudo bem, pessoal? Tá aqui? Isso aqui, então, é a fórmula de Taylor de uma função de duas variáveis quando desenvolve em qualquer ponto, né? De seu domínio. Se esse ponto é a origem, então decimos que temos o desenvolvimento na série de Maclaurin. Tá bom? Então, rapidamente, vamos agora a mudar de assunto. Vamos a falar agora de máximos e mínimos de função de várias variáveis. Ou valores extremos, tá certo? Que se chama aqui, né? E essa definição aqui se introduz de forma análoga ao caso de funções reais. De forma análoga, não tem... Só que aqui o que vai mudar vai ser só a vizinhança, né? Que a vizinhança, no caso real, é um intervalo, né? No caso de R2, por exemplo, a vizinhança é um círculo. No caso de R3, é uma bola, né? Uma bola aberta. No caso de R4, a gente já não sabe como que se chama essa vizinhança. Certo? Sabe que existe, mas não tem noção como que chamaríamos essa vizinhança, né? No caso de n igual a 5, ainda mais, né? Mais complicado, essas dimensões. Mas tudo bem, vamos então à definição, né? Bem, nós temos aqui uma função definida num conjunto n-dimensional a valores reais, certo? Se é x0, um ponto que pertence a D. Vejam que x0 é um ponto conhecido. Quando você conhece um ponto, significa que você conhece as coordenadas, né? As suas coordenadas. Você conhece a primeira coordenada, a segunda, a terceira, a coordenada enésima. Diz-se que o x0 é ponto de máximo local. Máximo local, né? Da função f, se existe uma vizinhança do ponto x0, certo? Uma vizinhança de x0, tá ok. F de x0 é maior ou igual que f de x, para todo x que pertence à vizinhança de x0. Aqui, veja que aqui não está descartado o fato de que x possa ser o próprio x0. Certo? Porque aqui, vamos, se x igual a x0, então temos aqui uma igualdade. Tá certo? Então, para todos os pontos próximos, ou que estão na vizinhança de x0, nós temos essa igualdade. Então, decimos então que x0 é o ponto de máximo. Não vamos a confundir aqui a terminologia, né? Ponto de máximo e valor máximo. Ponto de máximo é aquele ponto onde a função atinge máximo. E valor máximo é o valor da função nesse ponto. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, x0 é ponto de máximo. F de x0 é o valor máximo. Tudo certo? Analogamente, só trocando máximo por mínimo, obtemos a seguinte definição, né? Temos aqui a função aqui definida num conjunto dimensional. A valor real, decimos então que x0 é ponto de mínimo local da função f se existe uma vizinhança de x0, tá ok? F de x0 é menor ou igual que f de x0. Para todos os pontos x que pertencem à vizinhança de x0, né? Aqui, de novo, não se descarta o fato de x deve ser x0. Veja que aqui não temos vizinhança furada. É vizinhança só, né? Pode ser x0. Por quê? Porque x0 faz parte do domínio.
Tá certo? Introduzido dessa forma aqui os máximos e mínimos de uma função de n variáveis, vamos fazer umas pequenas observações, né? Nas definições acima, se trocamos aqui, por exemplo, estritamente aqui, o maior igual, o menor igual, por estritamente maior igual, então decimos que a função atinge máximo estrito, né? Se aqui, por exemplo, no lugar de aqui, você trocar aqui máximo, o maior igual por um maior estrito, tem aqui, então, que máximo local, estrito, né? E aqui, obviamente, esse x nunca vai ser igual a x0. Tá certo? Então, aqui, para todo x, pertence à vizinhança apurada de x0. Tá? Porque já não está mais aqui permitido que o x seja igual a x0. Tá certo? Então, se que temos aqui a mudança por estritamente maior, então aqui seria f de x0 é maior que f de x para todos os x na vizinhança de x0, exceto o próprio x0. A mesma análise vale para esse caso que está aqui, quando troca esse aqui maior igual por um estritamente maior. Tá certo? Então mudamos aqui o máximo por máximo estrito, né? E mínimo estrito. Tá certo? Aqui vamos usar uma terminologia que provavelmente vamos a usar, é mais fácil, né? Veja, os pontos onde a função f atinge seu máximo local ou seu mínimo local chamam-se pontos de extremo local. Então, por exemplo, num exercício que diga, né? Encontre os extremos locais de uma função. Significa que você vai encontrar os pontos onde atinge o máximo e o mínimo local. Tá bom? A expressão local, por que fala local? Local na definição significa que o número se compara com os valores de f de x somente na vizinhança do ponto x0. Por isso é local, né? Tá certo? Quando você pega o ponto, vamos por o ponto 1, 2, certo? Vamos usar duas variáveis. Então, por que é local? Porque você vai comparar o valor da função no ponto 1, 2 com todos os valores da função na vizinhança desse ponto só. Você não quer saber o que acontece, por exemplo, no ponto 2, 3, por exemplo, que está mais longe, né? Não. É só na vizinhança desse ponto. Por isso que se chama local. Tudo bem? Agora, veja que se nas definições acima, ou seja, essas definições aqui, as desigualdades valem para todo x pertence a D, então dizemos que a função atinge máximo ou mínimo absoluto em x0. Ou seja, por exemplo, aqui, né? Aqui vamos supor que f de x0 é maior ou igual que f de x para todo x que pertence ao domínio D. Aqui não é só na vizinhança. Aqui é só para todo x que pertence a D. Então, dizemos que x0 é ponto de máximo absoluto. Ou seja, o valor, ou seja, f de x0 é o valor maior que todos os valores da função quando x percorre todo o domínio D. Tá certo, né? Agora veja que vamos a considerar condições necessárias e suficientes para encontrar os valores de extremo. Agora, antes de começar a mostrar o próximo slide, vamos fazer uma perguntinha, né? Do cálculo 1. Vejam só, né? Em cálculo 1, qual era a condição necessária para que a função atinja seu máximo ou mínimo? Alguém lembra? Qual era a condição necessária para que a função atinja o máximo ou o mínimo? Do cálculo 1, quando a função depende de uma variável só. Se eu não me engano, esse ponto ele tem que ter uma derivada igual a zero. Isso mesmo, pelo teorema de Fermat, diz assim, né? Se uma função diferenciável atinge seu valor extremo, ou seja, máximo ou mínimo, você não sabe de que forma você calculou, mas ela tem máximo, tem os valores extremos, né? Então, necessariamente, a derivada nesse ponto é igual a zero. Tá certo? Por que chama condição necessária, né? Porque não existem vários exemplos onde a derivada se anula, no entanto, a função não atinge nem máximo nem mínimo. Um exemplo clássico, quase que você encontra em todo o livro de análise de cálculo, por exemplo, a função f de x igual a x ao cubo. Certo? Se você imagina o gráfico da função, né?
ele vem do primeiro quadrante, dizendo, e passa pela origem e vai para o terceiro quadrante, né? Aí o que acontece? Se você encontra a derivada de x ao cubo, seria igual a 3x ao quadrado, não é certo? 3x ao quadrado. E quando evalua essas derivadas em zero, vai ser igual a zero, né? A derivada vai ser igual a zero. No entanto, na origem, a função não atinge nem máximo nem mínimo. Por quê? Porque dependendo de como se aproxima de zero, essa derivada vai ser positiva ou negativa. Tá certo? Então, não atinge máximo nem mínimo. Então, vejam aqui, então, vamos agora levar essas coisas que lembramos do cálculo 1 para o cálculo de rede, certo? Então, vamos escrever a condição necessária de valor extremo. Suponhamos que a função f atinge seu valor extremo no ponto x0. É a mesma coisa que o teorema de Fermat, a mesma coisa aqui. E, além disso, suponhamos que existem as derivadas parciais, certo? Existem derivadas parciais. Essa condição aqui poderia ser trocada por se a função f é diferenciável. Se é diferenciável, existem as primeiras derivadas parciais. Que é mais forte ainda essa condição, mas tudo bem. Existem as derivadas parciais. Então, essas derivadas parciais no ponto x0 tem que ser igual a zero para todo i. É a mesma coisa que o teorema de Fermat. A mesma coisa, né? Vamos fixar as variáveis x2, x3, xn. Tá certo? Veja que a função é de n variáveis. Vamos aprovar agora esse fato, né? Vamos a fixar x2, x3. Então, temos aqui uma função. Vamos chamar de g de x1. O g de x1 vai ser uma função com relação a x1. Veja que o x2 e xn são fixas. Certo? Portanto, é uma função de uma variável só. Por hipóteses, f atinge extremo. Hipóteses, né? Estamos supondo que atinge o valor extremo no ponto x0. E, portanto, g de x1 também é pelo teorema de Fermat. O que diz aqui? Que a derivada dessa função no ponto x1, 0 tem que ser igual a zero. Mas quando você deriva g, valua no ponto x1, é a mesma coisa que a derivada parcial de f com relação a x1. E evaluada no ponto x0. É a mesma coisa. Ou seja, as derivadas parciais, aqui, a derivada parcial de f com relação a x1 dá igual a zero. Para provar que a derivada parcial de f com relação a x2, você vai ter que escolher outra função, por exemplo, h de x2. Aí fixa as variáveis x1, x3, x4, xn. Aí prova também que essa derivada parcial é igual a zero. Tá certo? Então, esse aqui é praticamente o teorema de Fermat de cálculo 1. Se, de alguma forma, você sabe que a função f atinge seu valor extremo no ponto x0, então segue que todas as derivadas parciais de primeira ordem se anulam. Tudo certo? Se anula, né? Veja que aqui também tem uma terminologia para falar desses dos pontos onde a derivada se anula, né? Os pontos onde a função f é diferenciável e tais que as derivadas parciais, todas elas, se anulam, chama-se pontos críticos ou pontos estacionários da função f. Tem alguns autores que chamam pontos estacionários, tem outros que chamam pontos críticos. Nós vamos a chamar pontos críticos, tá certo? Então, vamos a chamar pontos críticos todos os pontos onde as derivadas parciais se anulam. Tá certo? Então, veja aqui. Vamos a ligar, então, o teorema que acabamos de provar e as definições, e a definição aqui, acima, né? O seguinte. Temos o seguinte resultado. Suponhamos que a função f atinge seu valor extremo nos pontos x0, no ponto x0, né? E, além disso, suponhamos que existem as derivadas parciais. Então, nós temos que a diferencial de f nesse ponto vai ser igual a zero. Esse teorema é muito fácil de provar. Esse aqui, na verdade, seria como um corolário, né? Por quê? Por definição, aqui é igual a diferencial de f, lá no ponto x0. É a combinação linear de todas as derivadas parciais de f, com relação a todas as variáveis, valorada no ponto x0, e multiplicada por seus respectivos incrementos, né? Por seus respectivos incrementos. Então, vamos ter o quê? A derivada parcial de f no ponto x0 vai ser igual a quê? A derivada parcial de f com relação a x1, valorada em x0, vezes dx1, ou delta de x1, né? Mais derivada parcial de f com relação a x2, valorada em x0, vezes delta de x2, mais reticências, a derivada parcial de f com relação a xn,
valuada no ponto x0, vezes delta de xn. Mas todas as derivadas parciais são nulas, por hipóteses. Não é certo? Já sabemos já. Que elas contêm extremo, então as derivadas parciais são nulas. Portanto, a diferencial é igual a zero. Como está aqui, né? Já escrevi aqui. Tem aqui combinação linear de todas as derivadas parciais. Então. Mas como a função atinge extremo no ponto, valor extremo no ponto x0, significa que as derivadas parciais são nulas, né? Portanto, sigue que a diferencial é igual a zero nesse ponto. Tá certo? E aqui eu deixo aqui aquele exemplo que eu acabei de falar, né? Para o caso real de f de x igual a x ao cubo, né? Também vale para o caso da função de várias variáveis, né? Que não necessariamente em todos os pontos críticos são pontos de extremo. Tá certo? A mesma coisa aqui, por exemplo, a derivada, caso real, né? Se a derivada se anula em um ponto, não necessariamente nesse ponto atinge valor máximo ou valor mínimo. Certo? Esse caso também tem um exemplo aqui para funções de várias variáveis. Em caso de duas variáveis, né? Temos aqui f de x1 igual a x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado, por exemplo, né? Aqui temos duas variáveis. Que, como é fácil ver, ela possui derivadas parciais nulas. Se você calcula a derivada parcial com relação a x1 e a derivada parcial de f com relação a x2, essas derivadas se vão anular na origem. Mas nesse ponto não, de extremo, na função, não é extremo. Por que não é extremo? Veja, f de 0 é 0, certo? Mas agora você se vai aproximar de 0 por dois caminhos diferentes, por exemplo, né? Quais são esses caminhos? O x2 igual a 0 e x1 diferente de 0, por exemplo. Você se vai aproximar para a origem através do eixo das abscissas. Você pega x1, por exemplo, como você queira, de bem pequenino, mas não 0. O x2 já é 0, né? Portanto, a função vai ser positiva nesse ponto. x2, x1. Para que x2 igual a 0 e x1 diferente de 0. Certo? Então, a função é positiva. E quando você se aproxima para o eixo das ordenadas, o x1 igual a 0, x2 diferente de 0, né? Tanto se aproxima por cima como por baixo, né? A função é negativa. Está vendo aqui? A função não pode atingir nem máximo, nem mínimo, hein? Por quê? Porque pela definição de máximo e mínimo significa que a função, por exemplo, se 0, 0, 0, fosse ponto de máximo, o que significaria ainda? Na vizinhança da origem, a função f de 0, 0 seria maior ou igual que f de x1 e f de x2, para todos os pontos que estão na vizinhança. O que não é o caso. Certo? Então, se você encontrou os pontos críticos, não necessariamente nesses pontos críticos você vai atingir máximo. Mas os pontos críticos são candidatos, né? Você não pode desconsiderar. Então, já que você achou os pontos críticos, vamos ver o que acontece nos pontos críticos. Pode ser que também ali sejam pontos de máximo e mínimo. Mas você não tem certeza absoluta. Você vai fazendo e depois descobre que de fato são, né? Mas, por enquanto, o que você sabe é que não necessariamente todos os pontos críticos são pontos de máximo e mínimo. Possa ser que seja, perfeito, mas não necessariamente todos. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilo? Aqui é o gráfico do paraboloide hiperbólico, né? Que seria, aqui tem, veja que os cortes com os planos coordenados são parábolas, certo? Se você quer desenhar no plano x, x1, x3, por exemplo, não? X3 seria o z, né? Do z. X1, x3, os cortes vão ser parábolas. Se quer fazer parábolas, para cima, né? Se você quer desenhar no plano x2, x3, também seriam parábolas, ok? Negativas, né? Baixo. Tudo certo? E se você quer as curvas de nível, a curva de nível vai ser igual, seria aqui uma constante. Então, x1 quadrado menos x2 quadrado também seria uma constante, né? Ali que seria o que? Também seria seria o que? Y2, por exemplo, seria raiz quadrada de x1, x2, mais ou menos, né?
É bom também encontrar color de Danilo, mas não precisa, não. Então, esse aqui é o gráfico da superfície, chamada paraboloide hiperbólico. Vamos considerar um exemplo. Por enquanto, nós temos uma ferramenta muito, ainda não é suficiente. Mas, então, já temos, ao menos, alguma pista, uma ideia de como encontrar máximos e mínimos de uma função, né? De duas variáveis. Temos a seguinte função, f de x y igual, né? X ao quadrado mais 4x, mais 4x ao quadrado, mais 8x, mais 9. Tá certo? Nós queremos encontrar valores extremos. Obviamente, se vocês observam aqui, como essa é uma função polinomial, então o domínio dessa função é todo R2. Então, ela está definida, não tem nenhuma restrição. Ela está definida para todo R2. Então, vamos a procurar os pontos de extremo. Os pontos de extremo são uma dica, tá certo? Então, vamos começar por alguma coisa, uma dica, né? Tá, perfeito. Calculamos a derivada parcial de f com relação a x, igual a 2x mais 4. E vamos a encontrar os pontos críticos de AC igual a 0. Então, a derivada parcial com relação a x igual a 0. Aqui calculamos a derivada parcial de f com relação a y, que seria 8y mais 8, igual a 0. Como podem ver, encontrar os pontos críticos dessa função se reduz a encontrar as raízes desse sistema 2x2, não é? Então, aqui é fácil encontrar aqui, né? Aqui que você vai fazer, por exemplo. Aqui tem aqui, da primeira, x é igual a menos 2, a segunda, y é igual a menos 1. Certo? Aqui tem o único ponto crítico, não tem mais ponto crítico, é o único ponto crítico. Tá certo, né? Vamos a calcular o valor de f nesse ponto crítico. Calcula aqui menos 1. A gente não sabe, tá cegas. Será que esse 1 vai ser ponto de mínimo local? Ponto de máximo local? Não sabemos. Tá certo? Então tá difícil de dizer assim para nós. Se é ponto de máximo ou de mínimo, não sabemos, né? Então, alguém pode dizer, mas a gente pode calcular na vizinhança, né? Na vizinhança disso aqui. Também é um pouco complicado calcular na vizinhança, né? Porque a vizinhança tem muitos caminhos para chegar a menos 2, menos 1. Então, considerar todos isso aqui é muito difícil. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos a reescrever nossa função da seguinte forma. Vamos agrupar aqui, por exemplo, esse x ao quadrado com 4y. E vamos agrupar o 4y ao quadrado com 8y. Assim. Tá vendo? Vou agrupar esse que está aqui. Agora, quando a gente... Vou escrever aqui como se fosse uma potência aqui. Seria x mais 2 ao quadrado, veja aqui. Quando eu desembolo aqui, vai ficar x ao quadrado mais 4x e vai aparecer mais 4. Como aparece mais 4, então vou subtrair menos 4. Então, aqui tenho menos 4. Vamos guardar isso aqui, menos 4, tá bom? E aqui, eu vou colocar 4 em evidência. 4 aqui vai ficar y mais 1, né? Aqui desenvolve aqui, vai ficar y ao quadrado, vezes 4, está aqui. Mais o dobro, 2y mais 4, 8y também está aqui. E aqui aparece 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado. Vezes 4, dá 4. Então, como apareceu aqui 4, eu vou subir 4. Vou subtrair 4. Então, já tenho aqui, tenho menos 4 aqui, e menos 4 aqui, daria menos 8. Menos 8 mais 9 dá 1, parece que está aqui 1. Tá certo? Veja que essa expressão que está em parênteses, que está aqui, em parênteses, elas nunca são negativas. Essas duas aqui, nunca são negativas, concordam? Porque estão elevadas ao quadrado. No mínimo, elas são zero. E onde que são zero? Quando x é igual a menos 2 e y é igual a menos 1. Não é? Tá certo? Por isso que eu escrevo aqui maior ou igual a 1. Por quê? Porque essas dois parênteses, elas são nulas, só no ponto x igual a menos 2 e y igual a menos 1. Se fosse outro ponto diferente delas, ele vai ser maior que 1, estritamente maior que 1. Tá certo? Tudo certo? Então, então a função f de xy é igual a 1 só nesse ponto que está aqui. Para outros valores é maior que 1. Então, o que podemos dizer aqui? Então, decimos que o ponto menos 2 menos 1 é ponto de mínimo. Tá certo? Porque quando você calcula f nesse ponto, vai ser igual a 1. E para os outros pontos, ele vai ser maior que 1. Então, na verdade, não temos seria um mínimo absoluto. Se vocês querem um pouco mais longe, né? Seria um mínimo absoluto. Tá certo? Aqui nós temos o ponto de mínimo vai ser menos 2, menos 1. E o valor mínimo vai ser igual a 1. E aqui, se você usa o GeoGebra ou qualquer outro aplicativo, né? A gente faz o gráfico aqui. Dá para ver aqui o gráfico, né? Aqui um paraboloide.
E aqui atinge seu valor mínimo nesse ponto. Menos 2, menos 1, né? E o valor de z, nesse caso, vai ser igual a 1. Certo? Esse aqui é um mínimo absoluto. Ou seja, que o valor da função sempre vai ser maior que 1. Qualquer ponto que você pegue. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo certo. Veja que nós vamos parar aqui nossa videoaula de hoje. Na próxima aula, que vai ser segunda-feira, né? Porque quarta-feira a gente vai tirar dúvidas. Vamos a estudar quais são as condições suficientes para calcular os valores extremos de uma função de duas variáveis. Tá certo? Isso aqui é muito parecido com aquele teorema que vocês veem aqui, né? Vou lembrar para o teorema de cálculo 1 para vocês. O que diz o teorema de cálculo? Você tem uma função de uma variável, né? f de x igual a f de x. Dizemos aqui, né? O x0 é um ponto de máximo se a primeira derivada se anula nesse ponto, x0, e a segunda derivada nesse ponto é menor que zero. Não é? O x de 0 é ponto de mínimo se a primeira derivada dela se anula nesse ponto e a segunda derivada é maior que zero. Você lembra desse teorema, né? E era muito fácil, já não se preocupa só encontram a primeira derivada, encontram os pontos críticos, perfeito, né? Aí calculam a segunda derivada e evaluam a segunda derivada. Se a segunda derivada nesse ponto crítico é maior que zero, a função atinge mínimo. Se a segunda derivada nesse ponto crítico é menor que zero, a função atinge máximo, né? Um resultado parecido vamos obter para uma função de várias variáveis. Certo? Então, com isso, nós, como dizíamos, vamos a terminar nossa videoaula de hoje.